Paz do Senhor Jesus, igreja amada. Eu vou estar fazendo uma oração aqui neste momento para que eu possa estar dando uma pequena reflexão da palavra do nosso Senhor. Então vamos orar. Senhor Deus e Pai, neste momento, diante da Tua preciosa presença, Espírito Santo, nos encontramos. Primeiramente, para te agradecer por essa oportunidade a qual o Senhor nos concede, Pai, de estar, Senhor, falando com o Senhor, de estar, Senhor, mencionando a Tua palavra, as pessoas que necessitam e precisam ouvir, Senhor. Pai, eu sei que eu sou barro, pó, cinza. Senhor, eu sou um barro amassado, quebrado. Só o Senhor sabe como que eu me encontro, Espírito Santo de Deus. Ainda mais no dia de hoje. Só o Senhor sabe. Mas estou aqui para dar continuidade àquilo que o Senhor mandou, me deu ordem. Para que através disso, o Senhor possa me levantar e me colocar de pé. Porque a tua palavra diz, é melhor obedecer do que sacrificar. E eu prefiro obedecer do que sacrificar, mesmo que doa na minha carne como está doendo, Senhor. Eu prefiro obedecer. A palavra de Deus diz em João 3:16, que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Não para que eu condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crer nele não é condenado, mas quem não crer já está condenado, porquanto não crer no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas, mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Irmãos, a palavra de Deus diz aqui em João 3,16, diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, o seu único. Ninguém teria essa coragem, eu não teria essa coragem de dar o meu único filho. Eu tenho dois, uma menina e um menino. Tenho o meu genro como o meu filho também, que eu amo, Cleiton. Tenho o meu neto, tenho o meu esposo. E eu não daria, mesmo conhecendo a palavra de Deus, eu não o sacrificaria, irmãos. Deus, Ele me conhece e Ele sabe a sinceridade do meu coração. Por isso que quando eu me ajoelho no chão perante Ele, eu peço, Senhor, me prepara para aquele grande dia, porque tem coisas que a Tua palavra diz que dói dentro da gente, que dói muito, só em pensar em fazer. Aqui Deus enviou o seu único filho, irmãos, seu único.
era o seu braço direito, o seu único. O Deus sabia que ele aqui, ele seria apedrejado, ele seria caluniado, ele seria rejeitado pela população. O Senhor sabia que ele sofreria, mas mesmo assim, Deus o enviou à terra por mim e por você. E aqui diz: para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Mesmo o Senhor enviando o seu Filho, ainda tem teólogos, né, entre aspas, dizendo que Deus não existe, mas as coisas estão mudando. Porque eu ligo a televisão, porque na minha casa eu não tenho nada contra os outros canais, mas o canal que eu ouço que eu vejo é o canal 13. E eu vejo muito falar no repórter que os cientistas estão afirmando que a vinda de Jesus está mais próxima do que imaginamos. Olha o jogo mudando. E eu quero te fazer uma pergunta na noite deste dia. Como está a tua vida diante de Cristo se Ele voltar hoje? Você vai estar com as suas lamparinas acesas para poder ir para o céu? Porque para o céu não vai entrar quem tiver coração sujo, coração com mágoas e outras coisas mais. E aqui o Senhor disse que Ele veio para dar vida eterna, porque Deus enviou o seu Filho no mundo não para que o condenasse, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. Creio eu que por Deus, né, pela humanidade a qual o Senhor vê lá do céu, Ele olha para a humanidade aqui e vê crentes que bebem escondido. Vou falar o que Deus está mandando. Crente que está se prostituindo, sendo casado. Crente que está de qualquer forma na obra de Deus, que está indo para a igreja por ir, mas dentro de casa se transforma, bate na sua esposa, bate em seus filhos, não dá um bom testemunho. Que crente é esse? Irmão, vai comer Bíblia. Sonhe e leia isso aqui, os meus olhos se encheram de águas, de lágrimas. Porque por Deus esse mundo já teria sido consumido, já teria acabado de extinção. Nenhum ser humano, nenhum animal já existiria se Deus não enviasse o seu Filho, mas Ele enviou. Mas Ele enviou. E aqui diz: quem crer nele não é condenado, mas quem não crê está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Irmãos, eu falo com toda sinceridade. Eu não gostaria de viver essa época a qual eu estou vivendo, esse século. Eu queria viver na época de Cristo. Eu queria ter andado com Jesus. Eu queria ter corrido atrás dele. Eu queria ter ido ver milagres acontecendo com ele. Eu queria ter segurado na mão dele, mesmo eu podendo fazer isso hoje. Eu queria ter vivido aquela época. Porque mesmo naquela época, as pessoas vendo que ele era o Filho de Deus, duvidavam. Imagine hoje. Irmãos, tem muito crentes que duvidam da existência de Deus.
Eu posso falar de verdade. Tem muito crente que é batizado, mas não tem conhecimento da palavra porque não passou por um estudo bíblico antes do batismo. Se batizou para falar que a igreja está se enchendo de membro. Não é assim, irmãos, não é assim. Para entrar no céu tem que estar preparado. Não é de qualquer forma. Então, por Deus, esse mundo já teria consumido, mas ele enviou Jesus. E Jesus, quando ele passou por aquele processo de apanhar, de ser caluniado, de apredejado, coroa de espinho, estofa de vinagre sobre o seu corpo, furo em suas mãos, furo sobre os seus pés. Irmãos, eu creio que quando ele chegou até o seu pai lá no céu, ele falou: Pai, perdoa eles. Eu convivi com eles e eu conheço-os, Pai. Não faça nenhum mal aos seus pequeninos. E assim até o dia de hoje, se acontece algo em nossas vidas, é porque nós permitimos que acontecesse, porque Deus dá uma ordem e a gente quer ir por outro caminho. Vou contar um breve testemunho aqui. Meu esposo tinha acabado de comprar um carro, não um carro novo, um carro velho que esteja nas nossas condições. E ali a Avenida Brasil, ela estava engarrafada. E para pegar a Avenida Brasil e pegar a Coca-Cola, né? Para chegar onde a gente mora. E ali ele quis fazer o caminho mais difícil. Ele cortou, pegou a estrada do engenho e foi pela estrada do engenho. Quando chegou na estrada do engenho, uma moto veio na toda, mas na toda. Quando o moço fez assim, ó, pode passar, pode virar que não tem ninguém. A moto estava apagada. Ele veio e bateu no carro do meu esposo. Não amassou, não machucou o rapaz. Tanto é que o rapaz se mandou porque ele estava com coisas que não poderia estar no momento em suas mãos, tá? E ali amassou o carro embaixo do meu esposo, empenou a roda, alguma coisa sobre a roda e tivemos que gastar um dinheiro. Irmãos, às vezes Deus não coloca em certos lugares, em trânsito, para nos dar livramento. Às vezes um pneu fura para lhe dar livramento. Às vezes você está no trânsito, recebe um telefonema para você mudar a trajetória. Olha, vem aqui na minha casa, vem fazer uma oração, vem tomar um café. Não dispensa, meus irmãos, porque é um livramento. Nós não conhecemos o querer, a vontade de Deus. Eu sei que ela é boa, perfeita e agradável. E aqui diz, e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram mais. Olha só. A luz veio, que foi Jesus, mas os homens amaram mais as trevas. Aqui está a palavra. Não é um conto de fada, não é um conto de história como tem revista aí de historinha. Não, isso aqui é um livro escrito pela mão de pessoas, direcionada por Deus, pelo Espírito Santo,
E são fatos reais. Eu ouço muito falar, vou contar a história. Não, irmãos, para com isso, não é história, é fato real. E está aqui para mim e para você aprender. Porque essa palavra de Deus diz: conhecer a palavra vos libertará. Então não é um conto de fada, não é aquele revista em quadrinhos que você lê história e a criança dorme. Não, isso aqui é a realidade. Se naquela época que Jesus estava no meio do povo, andando, curando cego, ressuscitando morto, eles preferiam as trevas. Imagine hoje, que não o conhece, que não o sente, que duvidam, que riam, porque algumas pessoas fazem isso. Esse mundo está perdido, irmãos. Por isso que tem muitas coisas de ruim acontecendo, é pandemia, é morte, é infarto, é derrame, é AVC. Irmãos, Jesus está às portas. É hora de se arrepender, é hora de colocar a boca no pó e pedir perdão ao Senhor pelo que você tem feito. Se você está afastado, porque desviado você não é, você está afastado, retorne para Jesus. Não espere o tempo certo. Eu falo com a minha filha, que eu falo: filha, volta para Jesus. Ela: mãe, não é o tempo certo. Não existe tempo certo no dia de hoje. O tempo é agora. Antigamente a gente ainda falava: não é o momento. Hoje, a palavra de Deus, ela está se cumprindo. Então, o melhor momento é esse, de você retornar à casa do Pai e fazer aquilo que Ele quer. Você já pensou quantas almas precisam de você? Quantas pessoas precisam ouvir dos seus lábios que Deus existe, que Deus cura, liberta, salva, transforma casamento? Irmãos, o que tem de olho grande que é pior do que uma macumba. Inveja pior do que uma macumba. Dá um posicionamento com Deus hoje, dá um passo para Jesus hoje. Eu não sei aonde esse vídeo vai chegar, como você vai estar. Não importa se você está bebendo, se você está fumando, não importa. O importante é você dar o primeiro passo e deixa o Espírito Santo trabalhar, irmãos. Irmãos, eu conheço pessoas que não eram ninguém. Que não era ninguém, nem pão tinha para comer. Mas depois que aceitaram a Jesus como seu Salvador, teve o seu processo lá para ser lapidado como um diamante, passado pelo fogo, porque dói. Mas quando a gente passa com Cristo, a gente é mais do que vencedor. E hoje essas pessoas, irmãos, estão viajando pelo mundo pregando a palavra. Hoje essas pessoas estão bem de vida financeiramente. Não é que você aceitando Jesus, você vai estar bem financeiramente. Não é isso que eu quero dizer. Eu quero dizer o que Deus tem para fazer na sua vida, Ele vai cumprir. Ele vai cumprir o que Ele vai fazer na sua vida. Querendo você ou não, em cima de um leito no hospital, ou não, você vai aceitar Jesus e vai fazer a obra dele. Ou por bem ou por mal você vai vir. Ou o seu casamento vai ser desmanchado, ou o seu filho vai ficar doente. Alguma coisa vai acontecer. Porque a palavra de Deus é clara: se você não vem por amor, você vai vir pela dor. E a dor dói. Dói porque eu sei o que eu passo, o que eu tenho passado, o que eu passei há anos. Eu sei, e muitas pessoas duvidam, mas o meu esposo e o meu filho que convive comigo aqui na minha casa,
Ele sabe muito bem o que eu passo. É portas fechadas que Deus não quer abrir, e quando abre, me dá uma crise que eu não consigo ficar no meu trabalho. Irmãos, é a hora é essa, não deixe para depois. Não deixe para depois, deixa essa palavra entrar como uma flecha no teu coração. Deixa essa palavra entoar no teu ouvido como aroma suave às narinas suas, irmãos, para que o Senhor venha trabalhar conforme o querer e a vontade dEle. Irmãos, eu tenho muitas experiências, eu tenho muitas coisas para contar que aconteceu. Eu vou tentar ser breve no testemunho a qual eu tinha uma irmã, né? Uma irmã. Não é o momento de falar dela. Deus falou, não é o momento. O momento de falar disso. Vai chegar o momento de eu falar da minha irmã. Então, Deus aqui diz: porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, não vem para a luz, para aquele que suas obras não sejam reprovadas, mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Se você é gerente, se você é dono de empresa, se você tem funcionários que trabalham para você e eu sou uma pessoa que eu preciso estar dentro da igreja. Se eu não estiver dentro da igreja fazendo a obra de Deus, como eu estou fazendo aqui agora, o diabo me dá uma rasteira, irmão, que se eu deixar ele me leva para a cova. De tanta raiva que ele tem de mim. Então, se você é dono de empresa, é dono de alguma coisa e você tem na sua firma pessoas que são cristãos, que trabalha e precisa ir para o culto, e você é evangélica também, peça a Deus discernimento, como fazer para aquela pessoa chegar, porque você não sabe o processo que aquela pessoa ela passa por deixar de ir ao culto. Eu pedi conta de 2 trabalhos que eu trabalhei em mercado em 4 meses, porque um foi pela minha mãe e o outro foi por eu querer estar na igreja e não poder, e o diabo ali tentando contra a minha vida. Então, irmãos, a hora é essa. Será que foi em vão o que Deus deu o seu filho para morrer por mim e por você? Será que isso foi em vão? Eu acho que não foi em vão, irmãos. Isso tem um propósito. E o propósito, sabe qual é? É a sua alma para Deus. É quando Jesus voltar a buscar a sua igreja e você poder dizer: eis-me aqui, a sua botija está cheia de azeite. Mas como a minha botija vai estar cheia de azeite? Você buscando, jejuando, orando, lendo, se alimentando, comendo, porque isso aqui é comida para o teu corpo, isso aqui é água para o teu corpo, é alimento para teu corpo. É isso aqui que te põe de pé todos os dias quando as lutas vêm. Quando vem aquela recaída, é a palavra que nos coloca de pé, irmãos. E muitos hoje estão dentro da igreja, estão de qualquer forma, porque passou 5 anos, 6 anos, 7, 8, 9, 20, 30, 40. E ali foi passando o tempo, veio as lutas, os netos, os filhos, e o amor ali ele veio se esfriando.
Muitos dentro da igreja estão com esfriamento, com amor ao próximo. Isso eu não tenho medo de falar. Não tenho mesmo, porque Deus me deu aqui essa passagem que se encontra em Mateus 15, 8, que diz: desse povo honra-me com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Quando ele fala desse povo, não é o povo que está aqui fora, não, irmãos. É o povo que está dentro da igreja. É o povo que está lá de qualquer forma. É o povo que vê teu irmão chorando, mas não tem coragem de ir lá abraçar. Ou então, quando vai lá abraçar e ele vai contar para você a situação, o seu problema, você vai e explana para outras pessoas. Ei, para de ser hipócrita. Para de tirar prints de conversa e mandar para terceiros e segundo, porque Deus não se agrada disso. Deus está vendo o que você está fazendo. Deus está vendo o que eu estou fazendo. Quando eu falo da palavra de Deus, a palavra de Deus da espada de dois gumes, corta aí como corta aqui primeiro. Primeiro é para mim. Quantas vezes eu ajoelhei aqui no chão, irmãos, e Deus me falou: fulano de tal tá enviando print teu para fulana. Ó, fulana se afastou por causa disso, disso, disso. Ou fulana, ó, não é sua amiga. E eu sei quem é quem, minha irmã. Não pensa que eu sou enganada, porque eu não sou, não. Eu tenho vida com Deus. O que eu faço de errado, se eu tiver de falar, eu falo. O meu esposo, ele me conhece. Eu não vou passar pano quente em cima de mim se eu tiver errada. E a palavra de Deus diz aqui: mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceito dos homens. Hoje os cultos são dirigidos, sabe por quem? Por mão de homens, não pela mão do Espírito Santo. É um culto que tem horário para acabar. É um culto que você não ora para poder perguntar a Deus: Senhor, qual louvor que o Senhor quer que eu louve hoje? Porque antigamente, e até hoje eu faço. É porque eu não tenho dom de louvor, mas eu falo com meu filho, ajoelha no chão e pergunta: Senhor, qual louvor que você quer que eu louve? Qual palavra que o Senhor quer que eu leia? E quando a gente faz isso, irmão, com todas as oportunidades que tem na igreja, um vai testificando com a palavra do outro. E a gente se sente tão grandiosa, tão bem, porque a gente vê que a gente está fazendo o que Deus manda. Passou 10 minutos do culto, já acabou. Hoje em dia, as pessoas não querem saber. Quem está na liderança acham que não existe mais profecia. Existe profecia sim, existe profeta sim. Deixa Deus trabalhar, deixa Deus usar, deixa Deus falar. Porque quem vai pagar preço não vai ser o profeta que não foi tido a oportunidade de falar, não, irmão. Vai ser você que não acredita. Quando o irmãozinho lá atrás está usando para a irmã e a irmã está em lágrimas e você está lá no meio do banco ou lá na frente, balançando a cabeça, como se assim, pô, tá atrapalhando o culto. Ei, o culto não é seu, é de Deus. Então deixa Deus trabalhar conforme Ele quer. Você sabe se aquela irmã queria tirar a vida dela naquele momento? Se ela falou: Senhor, se tu não falar comigo hoje, eu tiro a minha vida. Não é porque você tem 40, 50 anos que você tem experiência, não. Você precisa ser a casa do oleiro e saber falar com as pessoas. Isso serve para mim também. Por causa de uma palavra mal falada, a gente tira um membro da igreja, como eu já saí da igreja.
por causa de uma palavra. Minha filha hoje está afastada da igreja. Quanto tempo eu orei pela vida dela, mais de 20 anos, para ela retornar. Ela retornou tão feliz, mas por causa de uma mal palavra, uma palavra maldita, pela boca de uma pessoa, ela está lá no mundo, mas nem perdão essa pessoa pediu a minha filha. A verdade é essa. E eu não esqueci disso, não. Pense você que eu esqueci, que eu não esqueci. Mas o Senhor não mandou chegar até você para falar com você, vai ser você e Deus. Entendeu? Eu sei que a minha filha vai retornar. Eu creio que a minha filha vai retornar. Por isso que eu mesmo falo, muitas pessoas me perguntam assim: irmã, onde é a tua igreja? Sabe qual é a minha resposta? Irmã, vai na igreja tal, tal, tal. Porque eu sei, se for na minha igreja, não vai permanecer. Porque tem algo que não agrada a Deus. Tem algo que Deus não se agrada, que é o meu eu. Aí depois, a irmã Silvia vai ter que ficar atrás dessa ovelha aí perdida aí pelo mundo, enquanto quem botou ela para fora está dentro de casa no bom e do melhor, comendo, bebendo, dormindo. Enquanto eu estou aqui, ó, de joelhos dobrados pela volta do meu neto, da minha filha e do meu genro para a casa do Senhor. Eu não tenho medo de falar não, irmão. Só não falei para essa pessoa porque Deus não permitiu. Porque Ele me conhece, Ele sabe como que eu vou falar. Então, para poder não colocar ira no meu coração, Ele prefere que eu me cale e fale aqui como eu estou falando. Não estou falando o nome de pessoas, não estou citando ninguém. Só estou falando que tiraram minha filha de dentro da igreja e não foram até ela pedir perdão. Uma coisa que é erradíssima. E aqui a palavra de Deus diz: o que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. É o que aconteceu com a minha filha. Ela estava tão feliz que até as vestes dela estava trocando por vestes de cristão. Saia longa, vestidos. Mas por causa de uma palavra. Não sei se essa pessoa estava no mau dia, eu não sei. Mas ela saiu da igreja, a verdade foi essa. E eu espero que dê tempo dessa pessoa chegar até a minha filha, ir na casa dela e pedir perdão para ela. Mesmo que ela não volte para a minha igreja, o perdão foi dado, foi pedido. Entendeu? Porque eu sei que quando eu converso com a minha filha, eu sinto a vontade dela retornar. Mas só que ela está decepcionada. Foi muitas coisas que aconteceram com ela. Não foi só uma coisa, não foi várias, não só nessa igreja, em outra igreja que ela estava. E foi coisas bem piores. Então foi isso aqui para ela retornar. E quando ela retorna, me botam lá para fora. Mas Deus está no controle, Ele sabe de todas as coisas. Então eu quero dizer para você, cuidado com as suas palavras. Você pode botar um pequenino para fora, você pode botar um ancião para fora, você pode magoar o coração de uma senhora, você pode magoar o coração de um jovem por não ter sabedoria nas palavras. Tenha sabedoria nas palavras. Se você não sabe ter sabedoria, peça o Espírito Santo, ele te dá. Mas tenha sabedoria. E você que está afastado, retorne para a igreja. Se a igreja fez algo com você, alguém de dentro da igreja fez algo com você, Deus não é culpado disso. Não foi Ele que fez.
Quando você deitou na tua cama e você chorou por causa dessa afronta que tu recebeu, o Espírito Santo estava lá, passando a mão no seu cabelo e chorando junto contigo. Só por causa dessa afronta que você recebeu. E se porventura você você saiu porque você não aguentou o processo, porque não é fácil para ninguém. Esse processo é difícil. Entrar na porta estreita é difícil, mas não é complicado. Por isso, naquele grande dia, diz que haverá surpresa. A palavra de Deus diz que os céus não vai ser pelos pastores que vão ser tomados, pelos diáconos, pelos presbíteros, pelos evangelistas, pelos obreiros, não. Possa ser que um desses cheguem até Jesus quando Jesus voltar. Mas eu tenho certeza que o céu vai ser daqueles pequeninos que ninguém dá nada por ele, aqueles que choram, aqueles que oram pelos seus pastores, aqueles que têm coração aquebrantado diante de Deus. Não são todos, irmãos, não são todos, mas alguns vai ser dessa forma. E eu deixo essa passagem para você neste dia para meditação. Retorne para Cristo. Se você está em situação difícil, peça ajuda. Se você acha que aquela igreja não é adequada para você, vá em outra. Mas não se afaste de Deus, porque Ele não se afasta de você. Mesmo que você tenha abandonado Ele há 10 anos, Ele nunca te abandonou. Em todos os momentos que você passou na sua vida, em caminhadas difíceis, Ele estava do seu lado, te dando livramento, te dando o que você precisava, abrindo porta onde não tinha porta. Era Ele. Então volte. Como aquele louvor diz, volte para casa, volte para a igreja. Tira do peito a vergonha e a dor. Cristo te chama. Essa é a passagem que eu quero deixar para você na noite deste dia. E já agradecendo a minha oportunidade na noite. E se eu falei algo aqui, irmãos, é porque o Espírito Santo, ele me incomodou. Porque tem coisas que tem que ser falada para entrar como uma flecha no coração da pessoa, para ver se a pessoa desperta do sono que ela vem dormindo, que ele vem dormindo, entendeu? Porque desde que eu me conheço como cristão, irmãos, 3 coisas eu aprendi na vida. Primeiro, se você está no mundo, você nasceu, o seu intuito é nascer para servir, não para ser servido. Segunda coisa, não se aproveite de ninguém. Não dê uma de coitadinha para alguém te ajudar. E isso eu não faço. Se eu tenho, eu tenho. Se eu não tenho, não tenho. Muitas das vezes pessoas vieram me ajudar e a pessoa voltou com aquilo que ela veio me ajudar. Porque eu senti de Deus que não foi Deus. Foi pessoas que chegaram ao ouvido dessa pessoa e falou. Então, se você quer conhecer quem é quem, frequenta a casa dela. Chama ela para tomar um café. Conheça um pouco da história dela. Para ver se ela está contando história de carochinha ou uma história de verdade, uma história que ela viveu. Por isso, meus irmãos, que quando eu vou para minha igreja, é o meu jeito, tá? Eu vou, sento, acabou o culto, ó, meto o pé para minha casa. Não gosto de ficar de conversa.
porque essas conversinhas que traz coisas que não agrada a Deus. E o que não agrada a Deus não soma na nossa vida espiritual. E essa mensagem eu quero deixar para a sua vida e para a minha vida. Peço que você deixe o seu comentário, deixe o seu joinha, assista o vídeo, mande para alguém que precise, que está afastado do caminho do Senhor, irmãos. Eu não estou aqui para ganhar dinheiro, fazer dinheiro que eu não sei nem fazer, nem fazer isso eu sei. Nem fazer isso eu sei. Tem um vídeo meu na internet que está em 1.400 já praticamente. Mas eu não sei nem como. Não sei, não me pergunte como. É o Espírito Santo de Deus. Entendeu? E se todos vierem a isso, eu não vou saber nem o que fazer. Porque o meu intuito aqui é de trazer a palavra de Deus como Ele me deu, de graça. De graça dei, de graça eu recebi e de graça eu vou dar. É assim, é desse jeito. Tá bom? Eu deixo essa passagem para você. Não esqueça de deixar o teu joinha, um comentário, porque eu tô vendo que tem vídeos meus que tá sem comentários, tem visualizações, mas ninguém tá comentando. Aí acaba entristecendo o nosso coração, porque o que eu tô fazendo foi ordem de Deus. Porque eu não estava fazendo devocional, eu estava dentro do meu quarto, trancada, não querendo fazer mais nada, não queria, não tinha força para mais nada. Quando eu fui numa igreja, no Recreio, uma igreja muito abençoada por uma bispa, através de uma irmã, que eu não vou citar o nome dela, né, que de repente ela não possa gostar, mas é uma irmã muito querida que eu sei que ela vai ser uma pastora, uma missionária, uma mulher muito usada por Deus, que me abençoou para mim chegar naquele lugar, e eu sei que Deus vai retribuir em dobro. E já tem pessoas que já estão me conhecendo, que estão frequentando lá e moram aqui e querem me levar lá para assistir o culto. Olha como Deus é perfeito. Deus é maravilhoso, irmãos. Essa bispa não conhecia a minha vida, ela revelou a minha vida, meu irmão. E é assim que Deus faz. E foi ali naquele dia para cá em diante que o Senhor falou, você vai começar as suas lives da onde você parou. Eu parei por causa de uma palavra. Porque uma irmã que era da minha igreja, que dirigia, ela virou para mim e falou assim: não conte o que se passa na sua vida. Conte somente vitórias. Eu virei para ela e falei: não. Eu vou contar o que acontece, a verdade. Porque se eu contar fora do que eu vivo, eu vou estar mentindo. E a mentira não é de Deus. E ali ele entrou como uma frecha, eu não consegui mais fazer os vídeos. E eu retornei de novo para a honra e a glória do nome do Senhor. E mesmo hoje com um problema que eu tive muito sério, que um dia eu vou contar para a pessoa certa quando eu estiver com ela. Vai ser para ela que Deus manda eu falar. E eu desci da escada e estou aqui lendo a palavra. Meu esposo e meus filhos foram para a igreja, meu filho, minha nora, foi para o culto e eu estou aqui. Fiz a minha parte com Deus, o meu devocional, comi mais um pouquinho da sua palavra, creio que Deus vai me alimentar até amanhã. Amanhã será um novo dia. E eu creio que amanhã o nosso dia vai ser um dia de vitória, de bênção, mesmo que você acorde e já venha com notícias ruins, irmãos, dobre o joelho, porque Deus é o Deus que muda cenário, Deus é o Deus que muda história, Deus é o Deus que muda quadro. Então tome posse da sua vitória. Aquele que riam das suas costas, que te apoelava pelas suas costas,
Vai ser aquele que vai se apresentar na tua frente, te pedir perdão e reconhecer que tu é homem e mulher de Deus. Assim o Senhor manda te dizer. E até que agradeço a oportunidade em nome de Jesus.